paz do Senhor. Amém. Então, irmãos, a irmã Josina começou falando, do poder da palavra. E nós temos acesso hoje em dia. A pastora, no momento do louvor, falou dessa cura, que só o Senhor pode nos dar. E nós vamos falar também sobre uma coisa que também dependemos do Senhor, mas que muitas vezes a gente se engana, se interte, porque vivemos nesse mundo e esquecemos, que precisamos do Senhor. Nós vamos falar hoje sobre amizades, Todos nós temos amigos, fazemos vínculos, temos confianças em pessoas, em seres humanos. E muitas vezes quando nós nos colocamos assim, nós não temos essa preocupação de saber que amizade é essa, o que pode nos trazer. E definição de amizade vem falar que a amizade é uma relação de afeto entre indivíduos, Gera um sentimento de proteção, de lealdade, isso que gera a amizade. E nós vivemos no mundo e fazemos amizades com pessoas do mundo. E a Bíblia ela nos traz também, aí assim, tem a Bíblia católica lá em Eclesiastes 6,14, ela fala que diz que quem encontrou um amigo, encontrou um tesouro. Será que é verdade mesmo que a gente encontrando um amigo, a gente tem um tesouro? Algo tão valioso, O tesouro, quando a gente remete em desenho, é uma caixa cheia de moedas de ouro, Que tem os piratas procuram, nos navios. É algo muito valioso, de grande assim. Não é valioso, eu queria usar outra palavra, mas agora não veio na minha mente. Mas é algo assim que muito esperado, muito desejado, Já na nossa Bíblia, lá em Provérbios 18:24, fala: mas há amigos mais chegados do que um irmão. E quando ela fala isso, a gente pode ter dois sentidos. Desse companheirismo de caminhada, e também vem nos lembrar que se os nossos irmãos de sangue, eles podem nos decepcionar, nos trair, imagine esse amigo que nós não temos nem vínculo de sangue com ele, temos um vínculo de afetividade. Então, quando a gente escolhe uma amizade, a gente coloca em risco todos esses sentimentos, que nós confiamos, nós acreditamos, nós depositamos esperança em uma amizade. E será que essas amizades elas trazem tudo isso para nós, para a nossa vida, para a vida dos nossos filhos, quem é casado, dos adolescentes na escola? Será que traga isso tudo para você, essa confiança, Esse sentimento de lealdade em todo o tempo, Então hoje nós vamos falar sobre a amizade que liberta. Então agora nós vamos abrir as nossas Bíblias, quem quiser pudesse colocar de pé, em 1 Coríntios 15:33. Amém? Glória a Deus. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Os irmãos podem se assentar. Quando nós falamos dessas más conversações, são relações que temos com vários tipos de pessoas, No ambiente de trabalho, na nossa própria família, onde moramos, com os nossos vizinhos, com parentes de consideração, porque na minha família tem, por parte de pai, tem muito isso, primo de consideração, tio de consideração, não sei o que de consideração, e assim, a gente cria relações com essas pessoas, e há essas conversações. Isso quer dizer amizades que nós construímos. E nessas amizades que nós construímos, muitas vezes, nós não determinamos alguns critérios. Posso pensar assim, critérios cristãos, Nós não nos preocupamos
preocupamos com isso. Nós nos preocupamos de sentir aquela lealdade, aquela afeição. E normalmente quando nós nos encontramos nesse ambiente, nós sempre estamos perto de quem é parecido conosco, né? Nós andamos em grupos que são semelhantes a nós. Nós fazemos esses vínculos de amizades com quem parece conosco. Então, se você é uma pessoa assim, mais tímida, você pode até conversar com outras pessoas, mas aquela que você vai determinar uma intimidade é aquela que é parecida com você, mais calada, não fala tanto, mais reservada. Aqueles que já conversam pelos cotovelos, eles normalmente têm os amigos tudo bem parecidos. E isso reflete o que vivemos no mundo. Isso também é muito importante para os adolescentes. Nos estudos da psicologia, que os pais muitas vezes não entendem, mas quando eles entram na área da adolescência, esse grupo de convívio se torna a família deles. Por quê? Todos pensam iguais, se vestem iguais, falam a mesma língua, se tem dificuldade na escola, todos eles andam juntinhos. E aí eles se identificam de tal forma que eles seguem o que aquele grupo determina. Então, se esse grupo determinou X coisa, eu vou viver aquele X coisa. Se o grupo não está vivendo tal coisa, ouvindo tal música, vestindo tal roupa, experimentando algo diferente, uma bebida, uma droga, eu também vou. Porque ali é um domínio sobre nós. E os adolescentes, eles vivem isso dos 12 até os 17. Quando eles completam 18, eles criaram várias ideias. Aí é quando eles começam a escolher. Eu não quero isso mais pra mim. Eu tenho um exemplo da tia do Samuel, que é a tia do Davi também. Quando eu comecei a fazer o magistério, no último ano ela entrou. Eu estava no terceiro ano e ela estava no primeiro. E ela andava com o pessoal que só usava roupa preta, que era gótica. Só roupa preta, o cabelo, os batom, sabe? Não tinha nenhuma cor. Se tivesse uma cor, ela não usava. E ela passou o ano inteirinho assim. As músicas que eu ouvia, tudo do tipo gótico. Aí me formei, ela continuou. No ano seguinte ela trocou de grupo. Aí ela foi mais para um grupo de patricinha, que andava toda de cabelo escovado, roupa da moda, ia com a blusa por baixo da blusa da escola, para quando pudesse tirar, como a gente passava o dia inteiro dentro daquela escola, a gente almoçava lá, aí na hora do almoço tiravam-se as blusas, para mostrar as blusas. Por quê? Porque aquele grupo de amizade determinava qual era o seu estilo. E as pessoas não percebem, elas vivem tão envolvidas naquilo que elas não conseguem perceber. E isso são amizades. E adultos aí deixam de ser adolescentes quando se tornam, se não se identificou e criou um refúgio, ele vai permanecer naquele mesmo grupo, com aquele mesmo estilo, defendendo as mesmas ideias, ele só vai amadurecer. Mas ele não vai se permitir mais nada, outra coisa nova. Demora, porque para ele vai ter que desmanchar toda aquela construção dele. E tem amizades que nós caminhamos até a nossa velhice. Começamos na adolescência e vem caminhando conosco. E isso reflete na nossa vida espiritual também. Porque alguns grupos em que nós nos permitimos conviver, nós podemos estar lá porque estamos no emprego. Mas se eu não conversar com fulano, se eu não bater papo com fulano, se eu não rir da piada dele, eles vão achar que eu não me enturmei, aí eu vou ser mandado embora, aí eu não sou descolado, eu não sou uma pessoa legal, não. Aí você se torna, permite-se viver naquele grupo, que muitas vezes tem conversas inconvenientes, assuntos que não edificam a sua vida, mas você se fica ali, que você quer ser legal, você não quer que seu chefe chame sua atenção, porque você não se permite algumas coisas, até para você poder participar dos eventos do serviço, daqueles, onde eu trabalho, de vez em quando se encontram algumas professoras, né? Então, você é descolado para ir naqueles eventos, você tem que pensar igual elas. Você tem que falar as mesmas coisas, você tem que ouvir as mesmas músicas, você tem que beber o que eles bebem, porque senão você não é uma pessoa divertida. E é nessas amizades que produz isso nas nossas vidas.
E nós temos assim, quando nós nos tornamos cristãos, a gente pensa, não, isso não vai me engolir não. Eu vou lá, que é o papo do adolescente, vou namorar com aquela menina e eu vou trazer ela para a igreja. Eu vou trazer aquela menina para a igreja. Não, igual uma menina, né? Aquele rapaz charmoso da escola, que na igreja não tem esses meninos assim, com aqueles cabelos, o estilo da roupa, mas lá tem. Não, eu vou levar ele para a igreja. Não, irmão, nós somos engolidos pelo mundo, porque nós somos feitos do pecado. Né? A minha esposa que sempre fala assim, quando a gente conversa alguma coisa, e ele fala que o nosso coração, ele é tão mau, ele falou isso, foi porque a causa da queda do Éden. Então nós temos o mal inteiro dentro de nós. Tudo que vimos em jornal, de essas maldades, assalto, essas violências, isso está dentro de nós, irmãos. E é por isso que quando nós convivemos, nós somos engolidos por ele. Nós somos engolidos por eles. A gente nem percebe, a gente vai caminhando. Aí hoje não, hoje eu vou para esse lugar, mas não, eu vou orar antes. Não, mas só hoje. E aí nós vamos vivendo essa influência mundana. E aí o nosso coração vai relembrando que aquilo é bom, não é por pecado assim. Não, eu vou para o culto todo domingo. Aí eu vou para a escola dominical. Mas o que tem para aquela festinha? O que tem eu ouvir aquela música? Que me remete a uma saudade, que é uma saudade do mundo. Uma coisa ela vai se costurando em outra. Só que nós não percebemos, irmão. Porque quando a gente decide viver essa questão de estar um pouco lá, nós não estamos então tão em Cristo. Nós estamos meio cá e também meio lá. E diante disso, a gente precisa fazer algumas observações sobre as nossas amizades. E aí a primeira é, quais são as minhas amizades de hoje? Essas amizades são essas questões das tribos, que nós nos identificamos pelo jeito que elas falam, as pessoas falam, sobre suas atitudes nos seus lares, com seus familiares, que se assemelham ao que nós acreditamos, e aí nós nos juntamos. Independente se serve a Deus ou não. Ah, ela não bebe tanto. Ah, ela não é uma pessoa boa. Nós temos esse costume, irmãos. Né? Assim, não conheço só algumas pessoas, mas não desse vasto. Mas assim, tem uns irmãos que eu conheço que eles têm esse negócio assim de ter umas amizades com pessoas que estão, assim, parecem com elas, mas assim, vamos dizer, não vou falar nem grosseiras, mas assim, você vê assim muito mundo nas pessoas. Ah, mas ela é uma pessoa muito camarada, quando eu preciso, ela me ajuda. Se eu preciso mudar, quando eu vou mudar de casa, porque eu moro de aluguel, ela se disponibiliza para levar as minhas mudanças, a me ajudar a arrumar. Ela olha o meu filho para eu ir ali resolver alguma coisa. É nessa hora que a gente vai dando as vontades carnais. Porque, tá vendo? É o eu. Eu gostei, me favoreceu. Eu estou me sentindo bem. Não é o Senhor, sou eu. E aí a gente vai fazendo esses vínculos. E lá em Tiago 4, capítulo 4, versículo 4. Assim, eu acredito que é o versículo 1. Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Porque o mundo, ele já pertence ao mal. O Senhor fez ele, sim. O Senhor criou a natureza, o Senhor criou tudo. Até a inteligência que tem, de toda essa tecnologia que temos, remédios, tudo foi feito pelo Senhor. Mas o nosso coração, com a sua soberba, nós nos gloriamos. E é aonde o inimigo entra. E a Bíblia diz que isso iria acontecer também. Então, eu acredito que para o Senhor, quando a gente tem vínculos com amizades mundanas, é como se nós estivéssemos traindo o Senhor, espiritualmente dizendo. Porque você tem essa amizade que ela não te produz, não te leva ao caminho.
ela te afasta do caminho, porque é uma amizade que alimenta o seu querer, os meus desejos, aquilo que eu sonho, aquilo que o Senhor ainda não me deu por algum motivo, porque não é para eu viver, porque Ele quer me livrar, né? E eu não, mas eu quero aquilo dali. Mas aí tem amizade X, Y, Z, aquelas dali me ajudam para eu conquistar. E ali fica mais uma parte florida em nós, o nosso eu. Eu quero viver. Aquelas pessoas me produzem isso. Então, essas são as amizades que nós temos hoje. Se você parar para analisar no seu serviço, né? Quando o pastor propôs a leitura, na hora, assim, eu li tudo aí, pensei e tal, e realmente, tem hora que os vínculos de amizade que a gente faz é dessa maneira mesmo. É aquela pessoa que se compadece da gente quando a gente está precisando. Em escola, então, o professor nem diga. Aquela pessoa que entra para colocar um bilhete na agenda, quando é 15 para meio-dia, né? E outras vezes não. E eu venho observando isso do Senhor, porque quando, assim, eu comecei a trabalhar, né, eu já era separado, e eu já tinha Samuel, e quando Deus abriu essa porta de emprego, que foi lá no Senel, eu criei amizades. Tinha uma menina que foi trabalhar lá, que a gente se conheceu na van da faculdade. Ela fazia outro curso, era na mesma faculdade que a minha, e ela foi trabalhar comigo lá. Aí ela entrou como minha monitora e depois ela saiu e foi trabalhar na secretaria. E aí se criou vínculos de amizades. E eu ia para a igreja, tudo. Sim, desde quando eu me converti, essa questão de bebedice nunca foi assim a área que eu gostei. Então, assim, pela experiência de ver meu pai, a família do meu pai, eram coisas que eu não queria para minha vida. E com o Samuel, aí que eu não queria mesmo. Mas aí eu me deixei influenciar, porque eu na companhia dela. Vamos, Michele, vamos. Ela é uma pessoa, ela não bebe, ela não fuma. Porque quando a gente se converte, a gente só olha essas duas coisas, né? Ela não é muito de festa, era mais recatada. Não tem nenhum problema ter essa amizade. E assim, ela sempre assim abençoou o Samuel, sempre presenteou, sempre me ajudou com o Samuel. E um belo dia, e eu sempre vinha orando assim: Senhor, aquilo que me afasta de Ti, as amizades que o Senhor tira do meu caminho. Irmãos, eu não sei como acabou a amizade. A gente conversava, eu ia na casa dela, eu não sei como se desfez essa amizade. A gente se cumprimenta, participa de um grupo do WhatsApp, de vez em quando encontra todas as professoras. Sim, já fui no encontro para um lanche e tal, mas só até aí. Mais do que isso, o Senhor já não permitiu mais, por causa da influência que estava tendo sobre a minha vida. E são essas amizades que a gente tem. Outro ponto também que a gente tem que observar é esse poder que a amizade tem sobre nós. Que foi isso que eu falei. Sem perceber, eu já estava influenciada. E como é que essa amizade pode me libertar? Me libertar de uma tristeza, de uma mágoa, de uma ferida no coração. Ela não tem como, irmãos, porque ela não caminha com o Senhor. E nós podemos, então, no caso, quando fala lá em 1 Coríntios 15:33, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes, a gente também pode ir lá em Salmo 1, quando ele fala: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Quando nós nos permitimos a conviver com pessoas que refletem o mundo, porque o mundo aqui, irmãos, é o pecado, é tudo aquilo que desagrada ao Senhor. Nós vivemos isso, a gente senta junto com eles, a gente não lembra que a gente não foi feito para fazer acordos com eles. Nós podemos levar a palavra, que no momento algum a Bíblia diz: você não fale mais com quem não serve os ímpios. Não, a Bíblia diz que nós somos o sal do mundo, né?
Então nós precisamos saber conversar, mas não precisamos criar vínculos tão profundos ao ponto de cair sobre nós essa influência, tanto no serviço, como na nossa família, por onde nós andamos, porque quando nós nos sentimos influenciados, não brilha mais o Senhor em nós, mas brilha sim as amizades, né? E isso vai se fortalecendo dentro de nós e alimentando o nosso eu. E quando nós vamos ver, a gente nem lembra mais do Senhor. Nós estamos tão distantes do Senhor, tão envolvidos com as coisas do mundo, que não lembramos mais do caminho. Não nos recordamos das maravilhas do Senhor. Vivemos então ali aprisionados em algo que aquela amizade produziu. Porque o inimigo, ele é assim, ele nos observa. Diferente de nós, que achamos que ele não trabalha tanto, né? Ele está em todo o tempo maquinando como destruir a nossa vida, como nos tirar da presença do Senhor, como nos acusar diante do Senhor, para que nós venhamos nos enfraquecer, nos sentir envergonhados. Então isso é uma coisa que as amizades traz, quando nós não sabemos como nos portar, porque nós temos que ser luz diante de um mundo em escuridão. Nós só não podemos nos permitir aceitar o que ele quer propor. Igual a gente tem visto essa questão dos transgênicos, que tem sido uma coisa muito fluente, que hoje, quando explodiu na televisão, já tem uns 3 anos que nas escolas já vem sendo alimentados, né? O procurador Guilherme Shelby, eu acho que ele é pastor, sabe? Que eu assisti a pregação, mas colocaram ele como procurador no momento. E ele vem numa batalha de palestras, né? Avisando as famílias, fazendo palestras em escolas que contratam ele. Ele dá tanto para os professores, para a equipe, como para os pais, da questão desses transgênicos que andam entrando, o homossexualismo de um lado, né? Ah, não, é porque você nasceu, que a ideia hoje em dia que os médicos defendem, né? Começando lá nos Estados Unidos, que quando chega aqui, lá nos Estados Unidos já tá pop das galáxias. Já tá lá na frente. Aqui não, a gente tá dando os primeiros. Lá já é um negócio bem influente. Eles dizem assim, que quando se cria a genitália, na mente ainda não foi processado. E então fez menino, mas na mente dele ele é um menino. Essa é a justificativa da ciência, para permitir toda essa questão dessa transformação que está tendo, né, de bebê. Hormônios para mudar o corpo, tudo. É nessa afirmativa que eles vêm. E aí quando eles se descobrem, mesmo criança, tem crianças hoje em dia, meninos que se vestem como meninas e vão para a escola. Aí vem os psicólogos. Isso tudo, irmãos, vem sobre nós em amizades. Porque é um assunto, tem nada a ver. Não, lá na minha família tem uma pessoa que é assim. Lá na minha família também, mas ele é de boa. Igual tem uma colega minha, que a família dela é assim. Ela falou que a metade da parte do pai dela é quase todo mundo gay. Ela falou assim, hoje em dia o que vocês veem é tudo moda. É porque tá na moda. Tá na moda. Que é gay de verdade não gosta de ficar se amostrando. Eu falo pelos meus familiares. É tão comum para eles. É tão comum. É tão comum um homem namorar com um homem lá, mulher namorar. É tão assim normal, irmãos, que assim é assustador. Por quê? Porque isso é o que o mundo tem. E quando nós não temos esse discernimento da nossa amizade que a gente coloca na nossa casa, que nos permite nos aconselhar, é ela que vai nos aconselhar. Aqui o pastor, a pastora, e já ouvi o pastor Rascunho falando, essa questão, quando a gente tem algum problema em casa, a gente vai se aconselhar com a pessoa do mundo. A pessoa do mundo não tem sabedoria. Ela quer viver um momento. Se seu marido é... se separa dele. Não, seu marido... Não, tem outra. Ou tudo de mulher que tem aí. O seu filho... não, deixa esse menino, dá uma surra nele. Eles não estão preocupados. Eles querem viver aquele momento. E o conselho deles é do momento. É viver os desejos carnais. E é isso que as amizades trazem para nós. E podemos ver também essa questão do poder da amizade, mas que não chegou a influenciar, foi a mulher de Jó. Em dias tão difíceis que ele passou, Jó não conhecia tanto a Deus. Ele conheceu depois do momento da prova.
Mas a mulher dele mandou: amaldiçoa esse Deus e morre. Ela não foi uma amizade boa para Jó naquele momento. Seus amigos, que ele tinha vínculos, os abandonaram e o deixou só. Ele ficou só, irmãos. Porque é isso que a amizade tem. Se você tem algo a oferecer, você é um bom amigo. Ainda tem essa questão: se você tem dinheiro, aí que você tem muitos amigos mesmo, um bocado. Se você pagar as coisas, então, eu conheço uma jovem assim. Ela trabalha, jovem, adolescente. É adolescente, não é jovem não. E ela tem esse negócio, tem amizades dela, porque ela quer ir lá lanchar e os amigos não tem. Não, eu pago pra você. Ela tem. Ao ponto de vista dela, ela tem muitos amigos. Por quê? Porque ela financia os amigos. E é isso que nós temos. A gente fica refém desse poder que essas amizades têm sobre nós. E o Senhor, Ele não quer isso para nós, né? E as amizades mundanas também não nos traz frutos bons. Eles caminham de acordo com aquilo que o mundo tem. A discórdia, a inveja, a soberba, a idolatria. Quando não é idolatria algo, é a si mesmo, né? É isso que ele vem trazendo. Então não são coisas que nós, que conhecemos ao Senhor, podemos ser. Quando a gente está nesse meio, a gente não pode deixar que isso destrua o que o Senhor colocou em nosso coração. E somente quando nós estamos firmados na rocha que nós sabemos. E outro ponto que a gente pode observar: será que nós estamos preparados para viver esse tipo de amizade? Que a Bíblia ela não condena em termos amigos ímpios, mas nós temos que saber. E eu acredito que é a partir da missão. Missão quer dizer isso. Porque você está junto com ímpios, mas você não vive a influência do ímpio, porque não é uma amizade. Você não vai lá como um soldado para uma guerra. Então você vai preparado, atento, vigilante, para não ser pego pelo inimigo. Então, nossa amizade com o mundo tem que ser nessa visão de missão. Nós temos que ter a missão de resgatar almas para o Senhor, de virar pescadores de homens, igual a Bíblia diz. Aí sim. Mas se não for nessa situação, nós não podemos. Porque aí vem toda essa influência. Com o passar do tempo, esfria a nossa fé, a gente não tem tempo de vir para a igreja. Eu vou usar essa roupa mais transparente, igual as mulheres. É porque não, isso não tem nada a ver, não. Não tem nada a ver. E na verdade tem muito a ver. Os homens, né? Muitas vezes, agora os homens são muito vaidosos, né? Gostam dessa exposição. E isso tudo, essa influência, ela não vem imediata. Não vem, eu caminhei hoje, eu falei hoje com fulano. Não, irmãos. Isso é do dia a dia. Por isso, quando percebemos, estamos tão longe do Senhor, tão distante, e muitas vezes a gente não consegue mais voltar, que são os irmãos hoje que estão longe da presença do Senhor. Como eles sentem dificuldade de se libertar dessas amarras que eles vivem. Eles vão aos cultos. Eu conheço irmãos que vão ao culto, mas eles se sentem tão assim, sem força, por causa disso. Porque no princípio, ele achou que ele seria forte o suficiente para vencer. Que ele não seria tomado por isso, por essas amizades. Mas isso a gente não consegue, irmãos. Só se a gente for nesse olhar de missões. Aí sim. Porque aí nós vamos revestidos da armadura que diz lá, Efésios 6. Né? Graças a Deus que tem o Anderson Freire que fez a música com esse. Eu lembrei. Aí estivermos vestidos daquele jeito, aí sim nós conseguimos batalhar na escola, no serviço, na igreja. Porque na igreja, irmãos, realmente hoje em dia o negócio é meio tenso, viu? Antigamente tinha mais gente convertida, agora o negócio é meio pra cá, meio pra lá. Como no culto domingo eu não estava aqui, mas um pastor na igreja que eu fui, ele foi assim meio claro, falando sobre avivamento. Ele falou da questão do morno, que o Senhor não quer, que Ele não aceita. E é isso que nós vivemos
nas nossas igrejas hoje. Porque nós somos um corpo só. Então, se você está aqui no Clamor pela Presença, mas se você for ali na igreja de Deus, você vai ver as mesmas coisas, irmãos. As mesmas. Se você for lá na Shekinah, se você for aqui na Assembleia, qualquer igreja, o que vemos é uma contaminação dessas amizades. É o mundo que entrou dentro das igrejas, né? Então isso é para mostrar porque nós perdemos nossa visão. Porque a nossa visão é de missões. Então nós nos preparamos para aquela batalha, para estar naquele lugar. Mas quando nós não pensamos assim, e o pastor ele fala muitas vezes, né? Não sei se é só para mim, que Deus chamou todo mundo para trabalhar, para falar, né, pastor? Para pregar, né? Amém. Né? Então nós temos que estar em todo o tempo preparados. E essa preparação veio o que a irmã Josina falou, a palavra. Se nós não criarmos um relacionamento com o Senhor, na palavra, nós não conseguimos vencer. E nós também podemos olhar lá em 1 Coríntios 5, 6. Ele fala, não sabeis que um pouco de fermento faz eleventar toda a massa, que no caso é perder a massa, né? Isso é o pecado. O fermento também tem lá em Gálatas 5, capítulo 5, do 7 ao 9, ele também vai falar sobre essa questão do fermento. O fermento, ele significa o pecado. Aonde eu dei uma lida, ele fala sobre o pecado. Então, numa massa de pão, ou massa de bolo, massa de alguma coisa que vai fermento, irmãos, se você colocar mais, aí você perdeu, foi tudo. Não tem um quarto ficou salvo. Não, irmão. É a nossa vida. A irmã que faz biscoitinho, né, irmã? Que a cozinha agora deu forte, tá, irmãos? Então, é aqueles bolos já prontos, entendeu? Então, por isso que eu tô... Mas é isso, o fermento, quando você coloca muito, você perde a massa. Toda. Não tem uma porcentagem que fala, essa foi salva, vou assar e vou comer. Esse pedaço do bolo aqui, ó, não estragou com tanto de fermento. Não, irmãos. Tudo é jogado fora. É a nossa vida. Quando somos contaminados pelo pecado, que vem através das amizades mundanas, nós nos perdemos do Senhor. Nós não enxergamos mais o sacrifício da cruz. Não entendemos qual foi o valor dela. Por que ela está vazia? Não entendemos todo o sofrimento que Jesus veio passar por nós. Porque é isso que acontece com o pecado. E ele vem através das amizades. Também podemos ver... que o Senhor ele tem esse cuidado. E qual seria a amizade verdadeira? A amizade verdadeira é o do Senhor, é Jesus. Jesus é o nosso amigo. Né? No Novo Testamento, ali nos primeiros livros da Bíblia, quando conta a trajetória de Jesus, Jesus foi amigo de Lázaro. Porque Jesus foi lá e ressuscitou ele. Depois de 4 dias, Jesus não esqueceu de Lázaro. Mas Jesus voltou lá e ressuscitou ele. Como Jesus acalmou o mar para aqueles pescadores. Naquele dia, de tanto tremor e medo eles sentiram, o Senhor foi lá. Como o Senhor curou a filha de Jairo. Isso é porque Jesus é o nosso amigo fiel. Ele sim criou um vínculo de afetividade antes mesmo de nós nascermos, irmãos. Porque quando ele subiu naquela cruz, ele já pensou em mim, ele pensou na Babi, ele pensou no pastor Tom, ele pensou na irmã Isabel. E ele se desfez da sua glória e subiu naquela cruz por amizade a nós, que foi o amor que ele teve por nós ali. Ele já sabia quem seriam os escolhidos depois da sua morte, da sua ressurreição, e ele nos escolheu. Essa sim é a amizade que nós temos que ter com o Senhor Jesus, porque essa amizade vai nos levar a conhecer a Nova Jerusalém, a viver momentos de glória, de paz. Tem dia que eu imagino assim, nos dias que eu vejo assim, que eu acho que eu estou mais distante de Jesus do que nunca, eu falo, Senhor, eu quero te ver. Eu quero ver quem é aquele que me amou.
aquele que morreu na cruz. Eu quero, sim. Porque tem hora que é tão difícil. Nos sentimos tão pequenos, tão egoístas. E eu falo, Senhor, eu quero conhecer você. Eu quero te abraçar, Senhor. Eu quero ver essa cidade. Eu quero aquele lugar. Por que eles cantam igual aquela música, aquele hino que fala, por que os anjos cantam santo? Eu quero ver, Senhor. Me ajuda todos os dias. Me ajuda naquele dia que eu não acredito em nada, irmãos. Mas é essa amizade que nós temos que procurar para vencer. Não pense que você ter uma amizade dos seus parentes, sendo legalzinho. Não. Eles não vão te levar para aquele que morreu na cruz por você. Por aquele que tem a cura do seu filho. Aquele que tem a salvação da sua família. É Jesus. É Jesus que faz isso. O que nós podemos fazer em amizade é andar com quem quer servir ao Senhor. A pastora, eu esqueci o nome dela agora, que pregou no culto dos jovens, quando ela falou dos amigos de Daniel, da influência que Daniel teve sobre eles. São essas as amizades que precisamos ter, irmãos. É aqueles que oram conosco, aqueles que choram conosco, aqueles que querem ver o Senhor naquele grande dia. Não é aquele que vai para a festa, que te faz um agrado. Não, é aquele que quer servir ao Senhor, que tem as mesmas lutas que você, os mesmos anseios, as mesmas dificuldades, mas eles estão ali, perante ao Senhor, caminhando, se esforçando. E é difícil se esforçar, quando tudo está ao contrário, quando tantas coisas querem te favorecer, de alimentar o seu ego, e você tem que dizer que não. Se você não estiver junto de pessoas igual Daniel, a gente não consegue nessa caminhada, irmãos. Porque nós vamos estar só. Nós vamos estar sozinhos. E quando nós andamos com quem quer andar com o Senhor, com quem quer morar com o Senhor, a caminhada ela não é fácil, mas ela se torna agradável. Aleluia. Ela gera esperança, ela gera renovo. É isso que nós precisamos entender, que a amizade que nos liberta é a amizade do Senhor. É Ele que nos liberta daquilo que só nós sabemos que está escondido dentro de nós, que muitas vezes a gente esconde, faz de conta que não tem nada, mas o Senhor sabe, e é essa amizade que nos libertará. É essa amizade que nós vamos ver muitos milagres acontecer. Não só para quem está do nosso lado, mas pelo nosso próximo, pela nossa família, que quantas famílias não estão perdidas. Enquanto a família da minha mãe quase toda serve ao Senhor, minha família do quarto do pai inteira mundana, assim, firme e forte. Por quê? Porque muitas vezes eu ainda não tenho essa amizade que eu preciso para que o Senhor venha alcançar aqueles meus familiares que estão aprisionados no mundo, em que sua alegria está num copo de cerveja, numa festa, numa dança, que ali eles acham que é viver um momento, que não precisam do Senhor. E isso a gente só consegue se nós tivermos o Senhor do nosso lado. E lá em Daniel, vem falando na cova dos leões, lá em Daniel 6, capítulo 6, versículo 22, quando vem esse relato da situação de Daniel, mediante tudo que foi armado para ele chegar naquela cova dos leões. Ele fala assim: então o rei ordenou que trouxessem Daniel e o lançassem na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. E foi trazida uma pedra e foi posta sobre a boca da tua cova, e o rei a selou com seu anel e com o anel dos seus grandes, para que se não mudasse a sentença de Daniel. Então o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum.
deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. E pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste, e falando o rei, disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o acaso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: O rei vive para sempre. O rei é o Senhor. Daniel foi livrado porque ele era amigo de Deus. Daniel foi livrado daqueles leões porque ele era amigo de Deus. Daniel viveu numa época difícil, numa época que, como nada é novo nessa terra, acredito que poderia ser pior do que vivemos hoje. E Daniel resistiu, irmãos. E Daniel se relacionou, quando ele foi para lá, para a Babilônia, com quem tinha relacionamento com Deus. Ele não se misturou, ele não quis ser igual àqueles que moravam lá. Ele queria agradar ao Senhor, o seu amigo fiel. E no dia difícil de Daniel, o Senhor estava lá, porque o Senhor não permitiu que os leões comessem ele. Porque lá em Daniel 6:22 fala: o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. É essa amizade que nós temos que fazer questão, irmãos. É essa amizade que nós temos que nos prostrar. É a do Senhor. Assim como Daniel preservou, escolheu e decidiu, porque isso é uma decisão, servir ao Senhor e andar com quem cria algo com o Senhor, nós também temos que fazer a mesma coisa. Não podemos fazer acordos com as coisas do mundo. Não podemos aceitar o que o mundo tanto quer que nós aceitamos nas nossas famílias, com os nossos filhos. Igual hoje em dia o tema é: não, vamos ser felizes. Eu quero que meu filho cresça e seja feliz. O que ele quiser, não. Não é o que ele quiser, não. É que o Senhor queira para a vida do meu filho. Então você tem que repreender o seu filho. Você tem que corrigir o seu filho. Você tem que ensinar o seu filho. Porque vocês que não trabalham na área da educação, vocês não sabem a devastação que o inimigo faz nas escolas. Vocês não têm noção. Só que o filho é mais difícil, é que tem assim uma ideia. Mas é destruidor o que o inimigo faz ali. Sabe por quê? Porque nós não ensinamos nossos filhos a ser amigos de Deus. Nós não ensinamos os nossos filhos a ser amigos de Deus. Isso é tão sério, irmãos, que teve uma jovem que eu conheci. Hoje ela não permanece mais no caminho do Senhor. Porque, assim como foi dito aqui, ela, por amizades na adolescência, foi fazendo essas concessões e foi tragada pelo mundo. Ela não percebe. Mas ela era uma criança em que a mãe, enquanto se permaneceu e não se permitiu ter esse tipo de relações mundanas, amizades mundanas, ela tinha todo um proceder com sua filha. De horário de orar, né? Horário antes de comer, horário antes de dormir. Sempre ela exaltava o nome do Senhor nas conquistas. E ela ensinou a filha dela, quando ela aprendeu a escrever, ela falou: não, vamos fazer um negócio. Quando você quiser uma coisa, você vai escrever nesse caderno e você vai orar. E assim ela fazia, irmãos. E tudo aquilo que ela colocava naquele caderno, e ela tirava o período de oração, o Senhor movia a favor daquela criança. Mas quando chegou aos 12, 13 anos, com as amizades que o mundo tem, ela se afastou de Jesus. Ela vai aos cultos? Sim, que é o nosso viver morno. Está dentro da igreja? Sim, mas não processa essa fé mais. Porque agora ela quer viver o estilo em que as amigas dela vivem. Porque esqueceu, irmãos. Está vendo como é importante a gente ensinar os nossos filhos? Eu falo porque eu vivo com criança. E é tão bonitinho ter uma menina lá na escola, eu acho que eles são da Assembleia da 12. E teve um evento no Dia do Estudante. Dia do Talento. A minha turma, como eles são muito pequenos, eu nem fui, né? Porque assim, para não causar estresse, cabelo branco, nós ficamos na sala, brincando na sala. Muita informação para os pequenininhos segurarem muito tempo. E eu fui resolver um negócio
escolas com a coordenadora. Quando eu cheguei lá, a oportunidade estava para a Brenda. E a Brenda levantou. Ela estava com uma harpa, irmãos. Ela cantou um hino da harpa. Quando foi chegando no final do hino da harpa, ela se sentiu constrangida, porque as crianças mal se importavam. E tinha crianças ali com pais cristãos. Mas ela cantou, ela foi firme. Eu vi no semblante dela no final do hino da harpa, ela triste, mas ela foi até o final. Ela declarou ali o que ela acreditava. Enquanto outras crianças dançaram, música, cantaram, músicas mundanas. E isso, pessoas que também caminham na igreja. Ela se permaneceu, eu achei tão bonitinho. A minha aluna de 3 anos, ela anda com a pulseira missionária. E ela explica cada cor da pulseira missionária. Porque ali os pais estão semeando, irmãos, essa amizade com o Senhor. Porque é isso que nós precisamos hoje. Porque os dias maus, eles também vêm para os nossos filhos. E se nós não ensinarmos que o Senhor é o nosso amigo fiel, é aquele que nós podemos contar em todos os momentos, sem a gente precisar dar nada em troca. Sabia? O Senhor nos ama nessa condição, né? Que é a graça. Nós não precisamos dar nada, mas Ele dá para nós. E é essa amizade, irmãos, que nesta noite nós temos que clamar. Nós temos que pedir e orar para o Senhor afastar de nós, dos nossos filhos, tudo aquilo, toda a amizade que vem do mundo. Que seja esse fermento acima da medida. Esse pecado que está no mundo, que é do mundo, porque assim a Bíblia, o Senhor deixou que seria assim. Mas que nessa noite nós possamos orar e pedir que o Senhor venha nos libertar das amizades do mal e que nós possamos ser amigos de Deus. Que se nós formos amigos de Deus, sim. E lá em João 15, do 13 ao 15, né? João capítulo 15 diz assim: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois os meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo de servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamados de amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.